Olá pessoal, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a esse breve tutorial sobre como utilizar o SciDavis para fazer contour plots. Então, a primeira coisa que faremos será localizar o arquivo com os dados. Vamos usar dados que estão aqui no Moodle. Material complementar. Aqui nós temos alguns tutoriais sobre o uso de softwares para fazer esse tipo de gráfico e vamos utilizar os dados que estão aqui dentro desse exemplo para o Python. Então, dentro desse arquivo zip, nós temos esses arquivos aqui, entre eles esse que é o arquivo que nos interessa. O conteúdo desse arquivo, basicamente, é esse aqui. É uma coleção de números, né? Esse arquivo chama-se CSV, que significa Comma Separated Values, né? Então são valores separados por vírgulas. E aqui nós temos então uma coleção de valores todos separados por vírgulas. Os valores da primeira linha são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. E da segunda linha nós temos 1, que é a posição que se refere a essa linha, e os valores de tensão que foram medidos. Então, esses valores são os valores de posição, e esses são os valores de posição para a gente localizar cada um desses valores de tensão. Então, esse valor de tensão se refere à posição 2 por 1. E assim para todos eles. 2 por 1 centímetros e 17,8 volts. Ok, agora que a gente entendeu do que se tratam os dados que a gente vai utilizar, vamos abrir o SciDavis e ver como explorar esses dados. Então aqui no SciDavis, a primeira coisa a fazer é importar os dados. Então, a gente clica aqui em importar a partir de ESC. Você também pode encontrar essa função aqui no menu, importar ESC. Ao importar o arquivo ESC, a gente vai localizar o arquivo como CSV. Então notem que, como é um arquivo CSV, a gente espera que a separação seja feita por vírgulas e não por outra coisa. Então por vírgulas. E a gente não vai utilizar a primeira linha para definir os nomes das colunas. Todas as linhas aqui contêm dados. Essas são duas opções avançadas que têm que estar disponíveis para que vocês consigam fazer essa importação. Uma vez que vocês façam isso, aqui estão todos os dados. Ó. Então, eu vou selecionar os valores de tensão, então excluindo a primeira linha, a primeira coluna, e vou copiar e criar uma matriz. Está aqui a minha matriz, e vou colar eles na matriz. Essa matriz é um tanto maior do que os dados, então eu vou excluir as linhas e as colunas que não são necessárias. E agora me resta incluir a posição. Então, 2 a 16 e 1 a 23. Então, para isso, eu vou colocar aqui 2 a 16 e de 1 a 23. Apply. Então, isso implica, né, que esses dados, então, eles já estão com uma formatação adequada na sua razão de aspecto para fazer o contour plot. Então, cada ponto está localizado no espaço. Ó. Essa coluna aqui está toda em 2 centímetros e cada uma dessas células está na posição em centímetros dada pela linha aqui. Então, feito isso, eu posso, aqui em 3D Plot, Contour, e aqui está o gráfico resultante. Ó. A gente repara que ele representa esses dados, né? E tem uma escala de cor, tem aqui umas linhas equipotenciais, né? Que o software achou que são razoáveis. Reparem que a amostragem talvez não seja muito ideal, né? Mas é um bom resultado. Eu posso alterar aqui
a título de demonstração, se eu, por exemplo, vamos só deixar ele um pouco mais visível. Aqui ele é a parte baixa, mas imagino que ele esteja começando em 0. Bom, vamos colocar aqui nesse ponto o número 80, digamos. Reparem, ó. Então eu alterei essa posição aqui. Então, repara, coloquei 80 nesse segundo ponto da matriz, né? E automaticamente ele ajusta as cores de acordo. Claro que esse 80 seria um número errado, né? Volto à configuração inicial. E esse então é um contour plot. Então, se vocês forem digitando diretamente aqui, basta ir digitando os valores, mas é preciso setar adequadamente qual é a posição das linhas e colunas usando essa função aqui, que então determina as coordenadas das colunas e das linhas. É isso.